Olá, Olá, boa Soliana. noite. Boa noite, querida. Tudo bem? Graça e paz, tudo bem? E você? Graças a Deus. Que bom, querido. Graças a Deus, tudo bem. Estamos aqui com um pouco de frio, um pouco de chuva. Como é que está no Rio de Janeiro? Imagina, Rio de Janeiro fez um pouquinho de frio, mas hoje já esquentou de novo. O frio aqui não Que pega, não. bom. Não pega, né? Um dia, dois, vai embora, né? Vai embora. Eu não gosto da gente, o frio. Soliana. Obrigado, Soliana, por estar aqui em nome da PIB Floripa, em nome da nossa igreja. Eu que Quero agradeço. agradecer muito a você pela disposição de estar conosco. É uma grande alegria, um prazer. Eu já tive o prazer de te conhecer pessoalmente. Mas a gente vai bater um papo gostoso aqui, muitos da igreja vão lhe conhecer, não só nesse momento, como depois a gente deixa gravado, né? Sim. No YouTube da PIB, muita gente assiste depois de editar. Então, eu quero agradecer em nome de toda a nossa liderança, nossos membros, esse tempo que você está dedicando a estar conosco aí, tá bom? Mesmo que seja nesse formato virtual aí, né? Sim, Mas já verdade. está convidada para vir nos conhecer aqui pessoalmente quando tudo isso terminar, né? Vamos sim, se Deus Nós quiser. temos, Mas até lá, Deus usa a tecnologia, né, para nos aproximar e a gente é é, grato por isso, pela oportunidade. Graças a Deus. A Soliana Coelho, 23 anos, é palestrante motivacional, psicóloga, pós-graduada em neuropsicologia e também em terapia cognitiva comportamental, né? Isso. Era membro da Terceira Igreja Batista de Macaé, agora você se mudou recentemente, né? Está aí em Itaperuna, Rio de Janeiro, né? Isso, eu me mudei de cidade e por conta da pandemia ainda não me membrei em nenhuma igreja daqui, só estou visitando aos poucos, né? Mas continuo membro Você da está terceira quanto tempo? igreja. Um mês, Você está quanto tempo aí? um Um mês. mês? Uhum, bem pouquinho. Olha, só está conhecendo. É, Que legal, que bom. Soliana, a gente quer te conhecer. Eu tive o prazer de conhecer a Soliana no primeiro retiro sul-americano, né, de surdos e intérpretes em Porto Alegre. Acho que foi em 2018, se não me engano, né? isso, foi julho de 2018. Foi 18. Isso. Depois teve o segundo, que eu não sei se foi no Chile. Você Foi lembra no onde foi? Você Chile. chegou aí, não? Eu fui, foi no Você Chile, eu chegou aí? subi lá. Foi? Isso. Que legal, que bom. Então, lá nesse retiro eu pude conhecer a Soliana, ouvir o testemunho dela, ouvir uma palavra dela lá para toda a igreja, para todos aqueles que estavam lá. Fiquei muito feliz, né, glorificando a Deus pela tua vida, pelo teu testemunho, por tudo aquilo que Deus fez na sua vida e através da sua vida também, né? E a gente gostaria de conhecer um pouco de você, né? Da onde que você é natural da onde? Me fala um pouco sobre a tua infância. Queremos conhecer a história da Soliana. Então, eu sou natural do Rio de Janeiro mesmo. Já me mudei em vários outros lugares, né? Vou contar um pouquinho aqui ao longo do meu testemunho, mas eu nasci no Rio de Janeiro mesmo. Mas na capital, agora em Itaperuna, eu moro um pouco mais no interior, né? Mas antes eu nasci na capital mesmo. Então, pessoal, eu nasci sem os braços e com uma má formação nas minhas pernas que não me permite caminhar. E a minha deficiência não foi descoberta durante a gravidez da minha mãe, mesmo ela fazendo todos os exames pré-natal, eles só descobriram quando eu nasci. E ao nascer, os médicos falaram para minha família que eu não ia sobreviver, que era impossível alguém com tanta deformidade como eu sobreviver. Então eles me deram apenas 5 minutos de vida. Né? Então, assim, 5 minutos. 5 minutos. Eles foram enfáticos, né? Eles falaram com essas palavras para os meus pais: olha, ela nasceu deficiente, mas vocês nem precisam pensar ou se preocupar muito com o futuro dela, porque ela não passa de 5 minutos. A deformidade dela é muito grave, não tem condições, né? Não tem expectativa. Então, essa foi a primeira palavra que meus pais receberam aí ao meu respeito. Então, além E do choque da na deficiência, que não gestação, sabiam. na Oi? gestação, Soliana, não foi descoberto nada na gestação? Não, não foi descoberto nada. Minha mãe fez toda a ultrassonografia desde o início. Inclusive, em uma delas, o médico falou que eu tava chupando o dedo. E ele fica Olha brincando só. só se fosse dedo do pé, né? Porque não tinha como. Mas assim, a gente não sabe, a gente não tem como saber. Os médicos alegam que eles não viram, tá? A gente não Uhum. tem como saber porque há 23 anos atrás os exames eram bem mais antigos e precários do que são hoje, né? Não tinha 3D, não Uhum. tinha essa tecnologia toda. Então a gente não tem como saber se eles viram e por algum motivo omitiram por negligência ou se realmente não chegaram a ver e a concluir, né?
Mas é uma coisa que só Deus sabe, né, do real motivo. Mas o fato é que a minha família não Uhum. ficou sabendo, só mesmo quando eu nasci. E aí, além do choque, né, da deficiência, veio o choque desse diagnóstico de não vai sobreviver. Claro. Então, para os meus pais foi muito difícil. Eu sempre digo que vocês que são Uhum. pais e mães entendem melhor do que eu, né? Todo o desespero deles. Mas Deus foi Uhum. abençoando, Deus foi ministrando, e aí aos passados dias, né, eu fui mostrando que eu ia sim sobreviver, que eu tinha saúde como todos os outros bebês, apesar da minha deficiência física. E mesmo assim eu fiquei muitos dias internada, fiquei 17 dias internada, para poder fazer os Uhum. exames, para conferir tudo como que era internamente, né? E aí depois disso eu fui para casa e aí vida que segue, né? Meus pais começaram a aprender a lidar comigo. Meus pais já eram cristãos quando eu nasci, então eu nasci num berço evangélico e isso fez toda a Uhum. diferença para mim, né? No meu crescimento, na minha fé, porque eu já cresci entendendo que a minha vida não era um erro, porque Deus não comete Uhum. erros. Né? Se Deus não erra, Sim. a minha vida não podia ser um erro dele, mas sim um propósito que ele tinha para mim. Então eu já cresci entendendo e crendo nessa verdade. E por ser cristãos, teus pais, de certa forma, isso também contribuiu para que eles pudessem lidar com tudo isso, né? Sim, Você com tem mais certeza. irmãos também, não? Não, eu sou filha única. Filha única. Eu fui a primeira filha, né? Logo recém-casados eles engravidaram de mim e aí depois eles optaram por não ter outros filhos. Primeiro porque a minha deficiência não tem uma explicação, então os médicos disseram que a chance de outra criança vir com a mesma deficiência que a minha existia, né? E eles optaram por não Uhum. arriscar, porque a gente sabe que é Uhum. complicado, envolve uma série de questões. E também para poder dedicar mais tempo, né? Quando eu era criança eu fazia muitos tratamentos, terapia, cirurgias, então eles optaram por ficar só comigo mesmo, né? Para me dedicar. E Mas a sim, tua a fé infância, deles. Pode como falar, foi a tua desculpa. infância? Então, como eu estava dizendo antes, a fé deles foi fundamental porque eles dizem que Deus ministrou no coração deles aquele texto lá em Mateus que diz que basta cada dia o seu mal. Né? Então, os meus pais eles Uhum. foram aprendendo e me ensinando a viver um dia de cada vez. Porque quando eu era criança, as Ah, pessoas falavam, né? Ai, mas ela vai estudar? Ai, mas ela vai escrever? Ah, mas como vai ser no futuro? E eles sempre falavam, basta cada dia o seu mal, cada dia cuidará de si mesmo. Né? Eu fui vivendo um dia de uhum. cada vez. E a minha infância foi muito maravilhosa, foi muito natural. Desde bem pequenininha, eu comecei a mostrar que eu ia desenvolver minhas habilidades com os pés, tá? Uhum. Então, assim, meus pais contam que tinha um brinquedo no quarto. Eu, sozinha, pegava com o pé, sabe? Aí Olha só. estava no aniversário, cantavam parabéns, eu sozinha batia palminha com os pés. Então, eles já Joia. começaram a observar que era uma habilidade natural, né? Nata mesmo minha. Tá. E aí, com 3 anos, eu fui para a escola. Eles me matricularam no colégio normal, mas não eu era a única deficiente, não tinha outro. Mas eu fui muito bem aceita lá, tanto pelos professores como pelos amigos. E aí foi lá que eu aprendi a escrever com o pé. Como eu já fui para lá com essa habilidade natural, lá foi Uhum. forçado mesmo, né, na questão dos estudos. Eu aprendi a escrever com o pé. Então hoje eu faço tudo com o pé, né? Eu escrevo, eu mexo no celular e no computador, eu toco piano, eu faço tudo que as pessoas fazem com Que as mãos, bom. eu faço com os pés, graças a Deus. E aí minha infância foi E de natural, onde muitos veio, amigos. de onde veio esse talento para a música? Estava vendo você tocar, eu vi num vídeo do YouTube. Você fez algum curso, alguma coisa, ou você foi Fiz. aprendendo sozinha? Não, eu fiz um curso em 2010 de teclado. Mas assim, hoje a música para mim é muito mais um hobby, né? Eu não canto, não Uhum. sou envolvida com música, não. O teclado que eu gosto de praticar, dedilhar um pouco até mais para relaxar, para inspirar, um hobby mesmo. Mas eu gosto, eu sempre gostei, e aí eu achei que o teclado era mais fácil para mim na época. E aí eu me matriculei num curso normal também. Foi um desafio, eu lembro que na época que eu cheguei, a professora falou assim, nossa, mas como que a gente vai fazer? Como que você vai tocar? Aí eu falei assim, olha, eu também não sei, eu vim aqui pra gente descobrir junta como é que a gente vai Que legal. fazer.
E ela aceitou o desafio e aí logo eu aprendi naturalmente também com os pés. E aí eu fiz os 2 anos de curso, mais ou menos. E você se formou, entrou na faculdade, cumpriu o curso, terminou o curso. Que Sim, bênção, Soliana, que coisa boa. sim, eu na verdade desde muito novinha, Deus já ministrava no meu coração sobre a minha profissão. Deus já Aham. mostrava que a minha profissão também faria parte do propósito dele para mim, sabe? Então, assim, eu sempre busquei unir alguma área que eu pudesse somar a minha história de vida pessoal e levar uma qualidade melhor Uhum. para as pessoas, né? Levar algo a mais, poder ajudar a alcançar as outras pessoas. Aí eu digo que eu não escolhi a psicologia. Deus escolheu a psicologia para mim, porque assim, a psicologia sempre foi muito natural na minha vida. Eu nunca pensei em ser outra coisa além de ser psicóloga. Eu já olhava, e na minha família não tem, né? Então não tinha nenhum psicólogo. Então não foi uma influência externa. Foi algo que eu digo que veio de dentro mesmo. Graças a Deus por isso. Aí eu entrei na faculdade em 2014, concluí o tempo normal e me formei em 2018. 2018. Você mora com os pais ainda aí na cidade do Rio? Você mora com os meus pais? Isso, Moro. mora com os Moro com pais. eles. Soliana, você falou sobre propósito, né? Me conta um pouquinho, conta para nós a tua conversão, como aconteceu, como foi. No momento em que você, sabe, às vezes, claro, dentro, mesmo no contexto de nascer no lar cristão, Sim. muitas vezes o clique, né, da conversão é uma coisa bem Uhum. perceptível e para outros nem tanto. Mas como Sim. foi o teu encontro com Jesus verdadeiramente? Então, foi bem criancinha ainda, né? Bem novinha, eu lembro. E teve relacionado à deficiência, né? Eu comecei a entender que eu não precisava de braços para ser completa, que em Deus eu não precisaria andar para ser uma pessoa livre, que Ele, né, me amava do jeito que Ele me criou e que Ele gostaria de me usar no seu propósito. Então, quando eu entendi relacionado a isso mesmo, a minha vida, a minha deficiência, como eu sou, que fazia parte de Deus para mim. Aí eu tive meu encontro pessoal com ele, né, e comecei a viver para ele, né? Eu não tenho, não nunca vivi uma vida sem ser para ele ou aos pés dele. Então, eu me batizei muito nova, também me batizei com 11 anos, né? Na minha igreja já batizava e desde pequenininha já decidida, não, eu quero batizar logo, batizei e graças a Deus veio seguindo aí nessa área do ministério que ele me confiou. Que joia! E você, com certeza, é uma daquelas pessoas que tem contato quase que todos os dias com o povo, né? Não crente, o povo que carece de esperança, de perseverança, de forças, né? Para continuar diante das dificuldades, das lutas. Você faz muitas palestras, é isso? Conferências, você fala bastante para esse público sem Cristo, né? Faço sim. Eu comecei, na verdade, antes da psicologia, né? Comecei a dar palestras em 2010, quando um tio meu me convidou, né, para falar na empresa que ele trabalhava, na época. E aí eu era bem criancinha, eu tinha 13 para 14 anos, nunca imaginei falar da minha vida para ninguém, não era um sonho, não era um objetivo, mas com aquele desafio eu comecei a ver como uma oportunidade, né? Eu falei, vamos ver o que que dá, né? Basicamente. E mesmo eu nervosa, ansiosa, com todas as expectativas, eu aceitei o compromisso. E no final daquele evento, muitas pessoas iam falar comigo, sabe? Diziam: olha, sua história tocou meu coração, seu testemunho mudou minha vida. E eu comecei desde o primeiro dia a receber feedbacks muito positivos sobre a minha palestra, sobre a minha fala. Então, isso para mim foi confirmando no meu coração, né, que fazia parte de um chamado maior. E assim como eu não busquei o primeiro convite, sim, não era um plano meu, os outros vieram da mesma forma. Depois dessa primeira palestra, ali mesmo, as pessoas já começavam: você pode ir na escola onde eu trabalho? Você pode ir na faculdade onde eu estudo? Eu queria muito te levar na minha igreja, né? Eu sou um líder de tal lugar. E assim eu comecei, aceitando um aqui, aceitando um convite ali. E quando eu vi, eu já estava completamente envolvida nesse ministério. E assim, comecei com palestras motivacionais mesmo, contando a minha história. E hoje, né, por Uhum. conta da profissão, da psicologia, eu dou palestras em outras áreas também.
Então, agora em setembro, né? Setembro Amarelo, então a gente fala sobre suicídio, dou palestra sobre várias áreas mesmo da saúde mental. Então, meio que ampliou, né? Era o ministério e ampliou com a Que graça de legal. Deus. E você trabalha para alguma empresa como psicólogo, para algum consultório, ou você vive de palestras e desses trabalhos que você faz através de convites? Não, eu trabalho como psicóloga também, eu atendo. Quando eu morava em Macaé, eu atendi, eu era contratada de uma clínica, né? Uma clínica Uhum. multidisciplinar, tinha várias especialidades, uma clínica grande na cidade. E eu comecei a trabalhar lá logo desde o meu primeiro ano de formada. E aí trabalhei lá o resto do tempo que eu morei na cidade, né? Foi uma experiência muito positiva. Atendia muitos pacientes, demanda de plano de saúde, então era muito paciente mesmo. Foi um tempo de muito crescimento profissional, né, de experiências. E aí depois que eu me mudei de cidade, assim, um pouco, na verdade, um pouco antes de eu me mudar, já na pandemia, né, com essa coisa toda de clínicas fechadas, vigilância sanitária e tudo isso, aí eu saí da clínica, que eu era contratada, e eu comecei a atender só de forma particular. Então hoje eu continuo atendendo, mas de forma particular. E ainda nesse período de pandemia, de mudança de cidade, atualmente eu estou atendendo só online. Eu atendo por videochamada. Uhum. Mas agora. Igrejas também, né? Você tem sido convidada para, pelo menos em tempos normais, né? Tirando esse período de pandemia, mas você tem falado muito para igrejas, né? Para retiros, acampamentos, enfim, né? Conta um Sim, pouco sobre isso. sim, na verdade, o maior público são as igrejas, né? Tem faculdade, tem empresa uma vez ou outra, mas a maior parte das minhas palestras e É igreja. ministrações são em igrejas. Agora, na pandemia, as palestras se transformaram em lives, em vídeos, em gravações, mas a gente continua agregando aí de alguma forma. E é sempre muito Que gratificante, legal. né? O próprio congresso que a gente se conheceu lá no Sul, então, assim, muitos convites chegam pela própria internet, eu não conhecia, nunca tinha ido ao Sul na minha vida. Recebi um e-mail um Uhum. dia com a oportunidade, a gente começou a conversar, e aí Deus foi confirmando, e aí a gente foi para lá. E aí do Sul a gente conheceu os pastores do Chile, né, que estavam lá, e já deixou previamente Isso. agendado, e aí um ano depois fui eu para o Chile. Então Deus vai abrindo as portas realmente, né? A gente conhece uma Que pessoa, conhece legal. uma igreja, e dali a gente vai conhecendo outros ministérios e outras oportunidades vão surgindo e a gente busca sempre Legal. servir com excelência. Que bom, que bênção, querido. Me diz uma coisa, Soliana, e esse tempo de pandemia, como tem sido para você? Olha, bem complicado por conta de tudo isso que a gente está falando, né? Tem que atender online de uma hora para outra, tem que cancelar as palestras. Para mim, a parte que mais doeu foram as palestras, né? Porque o Ah, atendimento, querendo ou não, a gente conseguiu ajustar mais rápido, né? Não era pessoalmente, mas era por chamada. Agora, as palestras, eu uhum. sinto muita falta desse contato com o público. Eu nunca fui uma, acho que Sim, você viu lá no sul, né? Eu nunca fui o tipo de pessoa que vai, prega uma palestra e some de repente. Eu sou que fica até o último minuto, eu falo com todo mundo, eu abraço todo mundo, tiro fotos, a gente conversa, ouço as histórias. Eu gosto disso, né? Desse contato final, pós-palestra. Então isso faz muita falta. E, assim, eu estava com a agenda desse ano praticamente fechada já. Sábado passado, por exemplo, eu estaria em Juiz de Fora, né? E aí foi cancelado por conta sim, da pandemia. Então vai chegando as datas, né? A gente vai lembrando, ah, eu estaria em tal lugar. Ah, era para eu estar fazendo tal coisa. O coração dá uma apertadinha. Mas a gente busca ajudar de alguma forma pela internet. Mas atrapalhou bastante, com certeza. e tem o lado bom, né, Soliana? Que se não tivesse a pandemia, talvez a gente nem estaria aqui conversando, né? Tendo o Sim, privilégio de conhecer verdade. você, de bater um papo. Abriram outras portas, né, a pandemia. Sim, abrir outras portas. Sexta-feira agora, por exemplo, eu vou dar uma palestra para um grupo de Londres, né? Através de um grupo fechado da internet. Então também não seria possível fora da pandemia. Então, eu até brinquei hoje, eu estava atendendo, acabei o atendimento agora às 7h30, mais ou menos. Aí eu brinquei, deixa lá que Uhum. eu tenho que pegar um jatinho para ir para Florianópolis. Porque se não fosse pela internet, né, eu não daria conta de atender 7h30 e estar em Florianópolis 9 horas. Mas a internet nos possibilita, né? Ah, mas que bom, que bom. Querida, a gente colocou o título, né? Esforça-te e tem bom ânimo, né? O texto de Josué.
Isso, E você tem uma palestra no YouTube também, né, a respeito desse texto. A tem. gente vai falar um pouco sobre essa mensagem, né, essa mensagem importante que Deus colocou no teu coração para que você fale, para que você testemunhe, para que você encoraje pessoas, para que você fortaleça através do teu testemunho a vida de pessoas. Então, eu queria perguntar para ti quais foram aqueles grandes ensinos que você teve e você tem reproduzido isso, principalmente no contexto de igreja, né, para aquelas palestras que você faz, os encontros de irmãos da igreja que você tem. Quais são os principais ensinos que você passa para esse povo que carece de uma palavra né? A gente tem tantas pessoas murmurando por problemas, por situações, por dificuldades que acham que são as maiores do mundo, e de repente vê você com esse sorriso, com esse ânimo, com essa alegria no coração. Quais são os principais pontos que você enfatiza no teu ensino, no teu testemunho nas igrejas? Então, esse versículo Deus me entregou, né, de presente no meu primeiro dia de faculdade. Muito nervosa, cheia de dúvidas, perguntas externas e internas de como ia ser, o que ia acontecer. Porque assim, eu fiz faculdade, meus pais não estudaram comigo, eu não tive nenhum tipo de, entre aspas, assistência por ser deficiente. Eu fui como qualquer pessoa da minha idade que entra numa faculdade, né? E aí, no primeiro dia de aula, Deus ministrou no meu coração o texto de Josué 9, que diz: Não tu manda eu, né? Então, assim, esse Isso. versículo me sustentou na faculdade, por isso que eu criei algumas ministrações sobre ele e falo muito dele até hoje. Porque essa pergunta, não tu mandei eu, para mim, particularmente, se o versículo acabasse ali, já estava bom, né? Já nos diz muita coisa. Aham. Porque quando Deus diz, não tu mandei eu, ele está querendo dizer assim, em outras palavras, olha, não foi você mesmo que se enviou, né? Não é pelos seus meios próprios que você faz. Você faz o que você faz porque eu te enviei. Né? Então, quando a gente se lembra de quem nos enviou, a gente se enche de forças para seguir a jornada. Né? Para seguir sabendo que apesar das dores, apesar das dificuldades, foi Ele quem nos enviou. Isso já nos dá esse ânimo, né? Suficiente para a gente Claro. prosseguir. Mas ele continua, o texto não para por aí. Então ele diz: Não tu manda eu, esforça-te, tem bom ânimo, né? E esforçar, a palavra esforçar, significa deixar aparecer a força que existe dentro de você. Né? Então, esse esforçar aqui não é uma força externa. Não é quando você está empurrando uma pedra e aí você chama 3 amigos para te ajudar porque você sabe que vai ser mais fácil. Né? Não é esse tipo de esforça-te. O esforçar aqui é transmitir uma força que já existe dentro da gente. Porque a gente sabe que a força vem de Deus. A força é Deus. Se Deus está dentro de nós, logo a sua força também está. Então, o que ele quer é que nos momentos de dificuldade, nos momentos em que a gente acha que não vai conseguir, a gente deixe com que a força dele sobressaia na nossa vida. Né? Então, assim, ninguém precisa se esforçar quando está tudo bem. Alguém já viu, né, uma pessoa na casa de praia, de férias, descansando, e falou: Nossa, me esforcei muito hoje. Não, né? A gente fala que a gente se esforçou quando a gente está diante de um desafio, diante de uma dificuldade. Né? Então, assim, Deus já está dizendo: Isso. é no momento de dificuldade, é no momento de luta que você precisa deixar a minha força aparecer na sua vida. Né? E bom ânimo. A palavra ânimo significa alma. Né? No dicionário mesmo da língua portuguesa, ânimo significa alma. Então, quando Deus diz tem um bom ânimo, ele está dizendo tem uma boa alma. Né? E alma é o conjunto de tudo que nós somos. O que é a minha alma? Minha alma são as minhas emoções, são os meus pensamentos, meu passado, meu presente, o que eu quero ser no futuro. Tudo isso é minha alma. Né? A nossa alma nos define. Então, Deus está dizendo, tenha uma boa alma. Ou seja, tenha uma alma firmada no Senhor. E não nas circunstâncias. E não nas adversidades. Uma alma voltada, né, estabilizada ali, estabelecida na rocha, que é o nosso Deus. Então, é deixar aparecer a força de Deus e ter uma alma firmada nos propósitos dele. E aí ele termina dizendo, né? Não pasmes nem te espantes. E se a gente for ver à luz do Isso. contexto, né? Deus dá essa palavra para Josué no momento mais difícil da vida dele. Né? Josué perde Moisés, que é o seu líder,
seu amigo, seu mentor, né? A grande pessoa que o conduziu esse tempo todo. Josué perde essa referência e, além de perder, ele ainda tem a incumbência de substituí-lo no ministério, né? Então, assim, se qualquer substituição já é difícil, eu fico imaginando substituir Moisés, É, né? é Josué verdade. teve que realmente ter muita coragem para isso. Então, assim, Josué ainda não sabia tudo que ele ia enfrentar. Josué não sabia da muralha de Jericó, Josué não sabia do Rio Jordão, Josué não sabia nada. Mas Deus sabia. Deus sabia tudo que ele ia passar. E Deus sabia que ele ia Uhum. precisar se esforçar e ter bom ânimo. Então, da mesma forma, nós não sabemos o que nós ainda vamos passar ou enfrentar, mas Deus sabe o nosso futuro. E é por isso que ele continua dizendo: esforça-te e tem bom ânimo. Ser forte e corajoso. Porque ele sabe que esses dois atributos, né, essas duas características é que nos vão nos permitir seguir adiante, apesar das dificuldades. Aí ele fala: não tenha medo, não se assuste, né? Ou seja, não olha para as coisas que vão acontecer ao seu redor, não. Né? Continua olhando para o alvo, continua olhando para mim, porque eu sou contigo por onde quer que fores. Né? Então, a promessa dele está conosco até a consumação dos séculos. Então, Amém. esse versículo me sustentou na faculdade, pastor, porque quando eu pensava: mas meu pai e minha mãe não vão estudar comigo, mas eu não vou conhecer ninguém, mas vai ser difícil a aceitação. Eu lembrava desse finalzinho: eu estarei contigo por onde quer que Todo fores. mundo. Eu entendi que eu não Que precisava de legal. mais ninguém. Né? Ele estaria comigo e a Uhum. graça dele me bastaria, como de fato me bastou e continua me bastando todos os dias. Então é uma palavra realmente de encorajamento do próprio Deus. Né? Foi Deus dizendo para Josué e Deus dizendo para as nossas vidas nos dias de hoje. Amém. E Soliana, você é uma pessoa tão feliz, tão alegre, você transmite uma felicidade, né, do teu coração. Eu lembro que eu conversei um pouco com você lá, eu acho que tinham várias pessoas próximas lá no retiro quando eu te conheci, e uma das coisas que me impactou bastante foi o teu sorriso, a tua alegria, né? Independentemente Obrigada. das lutas, das dificuldades, das limitações que você tem, mas você tem todos os motivos do mundo para ser feliz, que é Cristo no coração, né? Que é essa Jesus brilhando dentro do teu coração. E eu acho que isso é importante, né? Sempre é importante você continuar sendo assim, porque eu vejo que normalmente a nossa alegria, ela se vai tão rápido por causa das dificuldades, das lutas, das circunstâncias, né? E você é um exemplo de que a circunstância, as dificuldades, as lutas, elas existem, né? Elas não vão deixar de existir, mas a nossa alegria não está nelas, né? Então, Exatamente. de alguma forma, o teu sorriso já é um testemunho do quanto o Senhor faz a diferença na tua vida. Parabéns. Até, Obrigada. inclusive, eu queria deixar o pessoal que está aí participando, se quiserem fazer alguma pergunta para a Soliana, Isso, por favor, fique à podem fazer. vontade. Eu sei que tem algumas pessoas que já te conhecem, que estão aí, né? Já Tem, mandaram um alô tem. para ti aí. Tem o pessoal, tem pessoal Que conhecido aqui, legal. um beijo para todo Ah, mundo. Mas quem quiser fazer alguma pergunta ou comentário, fica à vontade, que ele está à disposição. isso. Soliana, tu tens um site, tu tens um canal no YouTube, onde que a gente pode te seguir, te encontrar aí, além do Instagram também? O meu Instagram é que é o Soliana Coelho e tem o canal no YouTube, que também é Soliana Coelho. Então eu digo que com o meu nome, como Deus sabia tanto que eu ia ser diferente, que ele fez meu pai e minha mãe me dar um nome diferente também, né? Que não se encontra por aí. Então eu brinco com isso porque as pessoas colocam lá Soliana no Google ou em qualquer lugar e já aparece a minha história, foto e contato, né? E aí no Aham. YouTube eu tô começando, na verdade, agora o canal lá, mas eu tenho postado devocionais, tenho postado técnicas da psicologia, Deus tem Uhum. abençoado. E aqui no Instagram tem o Facebook também, que é uma página profissional também, que é o Uhum. mesmo nome, Soliana Coelho. Então, Soliana Coelho, vocês me encontram aí em qualquer lugar dessa internet. Que legal. Então, já perguntaram ali, então eu vou nessa direção aí, né? Fiquei sabendo hoje, inclusive, do livro, fiquei sabendo até da dificuldade que teve de escrever, né? Que você parece que perdeu o material todo, né? Foi 2013, foi isso? Isso, desde Que você 2013 tentando. começou, né? Conta um pouco para nós a história do livro e que hoje foi lançado, né? Isso, foi Qual é a na pré-venda. expectativa do livro? Fala para nós como é que foi essa experiência.
Então, desde sempre eu comecei a ministrar, palestrar, eu ia nos lugares e as pessoas falavam assim, ah, mas você tem um livro com a tua história? Eu falava, livro? Não, imagina. E todo mundo continuava perguntando, não, mas você tem que ter um livro, você tem que registrar o que Deus tem feito na sua vida para que a gente possa ler, presentear outras pessoas que não te conheçam. E aí eu fui crescendo, amadurecendo essa ideia, né, desejando. E aí em 2013 eu lembro que eu comecei a digitar um pouquinho desde o início, do nascimento. E aí do nada, um dia eu tive um problema lá no computador e eu perdi tudo que eu tinha salvo, já estava bastante avançado. E assim, eu tinha salvado no Uhum. pendrive e no computador e eu perdi tudo nos dois lugares. Assim, foi algo Olha surreal, só. que até hoje eu não entendo o que aconteceu. E aí eu fiquei muito desanimada na época, eu era adolescente também. Eu fiquei muito desanimada e eu falei assim, ai, não é pra ser, vamos deixar isso pra lá. E parei, não falava mais em livro. As pessoas continuavam me perguntando e eu sempre dizia, não, não tenho. Ah, você tem que escrever. E eu falava, ah, não, mas é muito difícil escrever uma história inteira num livro. E eu sempre ficava falando esses nãos. Mas aí depois de um tempo eu voltei a reescrevê-lo, né? Sem, mas assim, escrever livro no Brasil é complicado um pouco, né? Porque você, para publicar, tem que ter uma editora que aceite, né? Tem que ter toda uma questão por trás, uma estrutura. E aí isso me desanimava um pouco. Mas aí um Uhum. dia eu disse, não, eu não tenho que pensar, de novo, né? Não tenho que pensar lá na frente, eu tenho que começar a escrever. Não adianta eu estar pensando numa editora, sendo que eu não tenho nada nem para apresentar para a editora ainda. Comecei a escrever, Deus começou a colocar pessoas, né, dele no meu caminho voltadas para esse projeto, jornalistas, pessoas que me ajudaram na parte da revisão, né, na parte de, Uhum. acho que esse capítulo aqui ficaria legal, acho que isso ficaria legal. O próprio título, né, foi uma inspiração, que o título do livro é Muito Além de 5 Minutos, porque faz menção ao tempo de vida que os médicos me deram, né, disseram que eu teria. Então, só essa capa aí do livro, o título, já mostra que a última palavra vem de Deus sobre as nossas vidas, Uhum. né? Porque Ele quer nos levar além sempre, além dos diagnósticos, além das expectativas humanas, além dos nossos problemas e Uhum. necessidades. Ele é um Deus que pode e quer nos levar além, né? Então, e o próprio livro é a prova disso, né? Então, ele colocou uma editora no meu caminho, uma editora cristã, que abraçou o projeto, né, aceitou, super me apoiou, me ajudou em tudo que eu precisava. E a gente foi assim, foi finalizando aqui, mandando para a editora lá, e os dois fazendo o seu trabalho. E aí eu recebi o livro ontem, na verdade, ele chegou aqui na minha casa ontem. E aí eu comecei a divulgar hoje, por isso que eu falei que foi lançado hoje. A pré-venda ainda, né? A gente vai fazer um lançamento presencial Uhum. quando a gente estiver podendo se reunir um pouquinho mais. Mas a pré-venda online já começou e, graças a Deus, já tem sido uma bênção, né? Então, meu objetivo, a minha expectativa com o livro é que as pessoas, né, possam ser alcançadas pelo amor de Deus através da minha história, né? Porque não tem como falar de mim sem falar de Deus, sem mostrar o cuidado e o poder dele na minha vida. Então, meu livro, ele é uma biografia. Às vezes as pessoas perguntam, ah, mas é um livro de autoajuda? Não, não tem nada de autoajuda no livro. É um livro que Uhum. conta a minha biografia, então conta desde a gravidez. O primeiro capítulo do meu livro é escrito pelos meus pais, tá? Então, os meus pais escrevem esse Olha, primeiro capítulo contando toda a gestação, nascimento e primeira infância, né? E daí eu entro no que segundo legal. capítulo contando a partir das minhas próprias lembranças e memórias. E aí eu conto, em 2009 eu passei por uma cirurgia na coluna, então tá no livro. Eu conto sobre adaptação na escola. Tem um capítulo que se chama Pelo Vale da Sombra da Morte. Então eu conto os momentos mais difíceis da minha história e como eu superei cada um deles. Então eu contei bastante detalhes, né? De cada momento e ao mesmo tempo sempre levando uma reflexão, tanto, né, para o lado espiritual quanto o lado emocional da psicologia. Minha ideia é que a pessoa ela leia a minha história e ela não só fique conhecendo a minha história, mas que ela também consiga Aham. aplicar lições para a história dela, né? Então vai ter uma parte Legal. ali de técnicas da psicologia, vai ter outra parte puramente bíblica, que a pessoa lendo ela possa se inspirar, né, a seguir em frente, apesar e independente do que ela esteja vivendo. Que legal, Soliana. Tá feliz?
Muito feliz, né? Uma coisa assim, tô meio anestesiada ainda. Como eu postei na divulgação, nunca imaginei que eu ia realizar esse sonho da minha vida inteira no ano de pandemia, né? Então, assim, Pois então, valeu. e aí eu digo que é um oásis no deserto, né? Porque no meio de tantos problemas que a gente tem enfrentado, perdas, dificuldades, readaptações, então o livro vem como um novo sopro, né? Como Deus nos mostrando que ele ainda está no controle, que ele continua cumprindo promessas, né? E que nenhuma circunstância impede o agir de Deus. Então, se lá em 2013, né, eu tava desanimada, desisti temporariamente do livro. Se me dissesse que ele ia sair tanto tempo depois e no meio de um maior caos, né, da nossa geração, seria difícil acreditar, mas Deus É. age dentro das nossas improbabilidades, né? E eu sou grata por estar E vivendo esse novo tempo. você já está vendendo ele pelos pedidos online, pelo site, pelo teu canal, não? Então, eu fechei parceria com um site da cidade, que vai estar distribuindo para todo o Brasil, mas ele vai estar disponível dentro dos próximos dias, eu acredito que na próxima semana. Mas nesse momento de pré-venda, eu estou vendendo de forma independente. Então, as pessoas elas entram em contato, seja pelo Instagram, tem o e-mail também, que é contatosoliana@gmail.com. Né? Soliana é com Contato Y, só para Soliano. lembrar. Oi. É, arroba Isso. gmail.com. A pessoa me manda esse e-mail com o endereço completo já. Né? Já manda o endereço completo e aí eu já anoto, já respondo entrando em contato para acertar os detalhes. E aí já nessa semana, ou no iníciozinho da próxima semana, eu já vou enviar os livros que forem vendidos aí nos próximos dias. Então essa primeira remessa vai ser feita assim, né, de uma forma um pouco mais pessoal, né? E aí depois, a próxima semana, eu vou estar divulgando o site, que aí a pessoa por si só consegue digitar o CEP, finalizar e comprar. Que legal. Soliana, você já realizou, né, um sonho, que foi escrever um livro, um projeto que já estava no teu coração, e Sim. eu fico pensando no como, como você, por exemplo, chegou um momento em que você estava fazendo o livro, né, escrevendo o livro, e aí teve um problema que perdeu tudo, né, acabou pagando tudo no computador, sem querer, claro, aconteceu alguma coisa, mas o que te fez voltar, dizer assim, não, mas eu quero, e mesmo depois de um tempo, você foi lá, você reiniciou o projeto, trabalhou em cima dele, quer dizer, isso nos ensina muita coisa, né, muitas vezes a gente, sem limitação nenhuma, com todas as condições, né, para fazer todas as coisas, ainda assim a gente vai abandonando projetos pelo caminho, a gente vai abandonando sonhos pelo caminho, e você demonstra essa perseverança, né, essa força, esse propósito no coração, né, essa vontade de fazer, independentemente das limitações. Isso é um exemplo para a gente não abandonar os nossos sonhos, né, abandonar os nossos projetos e lutar por eles e ir atrás deles, mesmo que isso necessite de muito esforço, né? Mas falando em projetos e sonhos, Soliana, eu queria saber o que está no teu coração para daqui para frente, quais são os teus sonhos, quais são os teus projetos que você ainda quer cumprir, quer alcançar, até para a gente estar como igreja orando por você e Amém. entendendo e vivendo contigo esse tempo. O que você sonha pela frente? Esses dias eu até brinquei, que eu falei assim, gente, eu passei minha vida inteira dizendo que meu sonho era escrever um livro, agora eu preciso pensar num sonho novo, eu fiquei brincando. Tem que ser um sonho novo, né? Para responder aquela pergunta automática, sempre que via qual o maior sonho, eu já botava no livro, né? Graças a Deus tem sido essa realização. Os meus projetos para agora, primeiro, é viver esse momento do livro, né? Viver essas expectativas de, não só no sentido de vender e ver que vendeu, mas no sentido de receber o feedback das pessoas, o testemunho, né, do que O eu creio que resultado, né? Deus vai fazer na vida de cada um que for ler aquelas Uhum. páginas, aquelas palavras. E a nível profissional, né, eu estou terminando a segunda pós-graduação, né, já, então eu tenho vontade, né, de continuar nessa área, de repente, entrar nessa área mais acadêmica de dar aulas, não sei, um mestrado, uma coisa mais voltada para isso. Né, eu tenho muita vontade, sim, de Uhum. continuar me aperfeiçoando dentro da minha área. Então, sempre que eu penso em projetos, em sonhos, eu penso mais voltado para essa área profissional mesmo, né, ministerial, de crescer dentro daquilo que Deus me confiou,
e ter influência, eu acho que essa é a palavra, que quando, não é questão de ter contato, visibilidade, né, como as pessoas acham, mas influência, né, e não a nível de só quantidade, mas a nível de oportunidades mesmo, de poder influenciar mais pessoas através do meu testemunho, através da minha história. Então, não sei as formas de Deus, os caminhos que Ele tem, né, para realizar isso a partir de agora, mas sei que o meu objetivo é isso, continuar inspirando e abençoando as pessoas através da minha história, seja na área profissional, ministerial, pessoal, né? Então, assim, né, muitas promessas com relação às palestras, né? Promessas de levar a outros lugares, lugares bem específicos que ele já nos revelou, e a gente crê, né? E continua confiando que não existem impossíveis para ele, né? Então a gente se coloca na posição do eis-me aqui e espera o tempo certo dele agir nas nossas vidas. Mas os sonhos são sempre muito importantes. Os sonhos nos dão força, né? Nos dão um novo fôlego para caminhar. Então, quando a gente olha para o futuro, a gente olha, eu quero alcançar lá, eu quero fazer isso. Inclusive, tem uma frase, né, do meu livro que diz assim: para a gente alcançar o amanhã, a gente precisa vencer o hoje. Né? Então é importante a gente olhar para esse futuro e falar, não, eu tenho que vencer o hoje porque eu quero chegar lá no final do ano e alcançar esse objetivo. Ou eu quero viver o ano que vem para conquistar essa área. A gente precisa ter sempre esse olhar de projeção. Né? Os nossos sonhos, eles nos movem para a direção dos sonhos que Deus tem para nós. Deus dá o sonho, Deus dá o recurso. Lá em Filipenses diz que dele é tanto querer quanto efetuar, né? Mas ele continua nos dizendo, esforça-te, tem bom ânimo. Não foi ele que escreveu o livro, né? Eu precisei me esforçar, parar, abdicar muitas coisas, dedicar tempo, correr atrás para que o livro estivesse pronto fisicamente. Então, ele faz a parte dele, mas ele espera que a gente também se esforce e faça a nossa para alcançar aquilo que ele tem para nós. É isso mesmo, parabéns. Soliana, muitos que estão aqui, os outros que ainda irão acompanhar esse nosso bate-papo, com certeza em alguns momentos passam por situações de desânimo, por se sentir incapaz, por, né, não se sentir talvez, mesmo crendo em Deus, mesmo tendo a fé, ainda assim muitos se frustram, se entristecem por talvez ver esses sonhos sendo perdidos, né, ou sendo diluídos muitas vezes. A gente imagina algumas coisas e não é exatamente como a gente imagina. Mas eu queria que você desse uma palavra para aqueles que estão ouvindo e se sentem por algum motivo incapazes, né? Uhum. Seja de uma forma ou de outra. Mas eu queria que tu pudesse usar da tua experiência e dar uma palavra para aqueles que murmuram, né? Por coisas às vezes tão pequenas, tão insignificantes diante de tantas lutas que a gente normalmente passa. Mas uma palavra final, umas considerações finais tuas em relação a nesse sentido, né? De Uhum. para o desanimado, para aquele que se sente incapaz, para aquele que pensa que não tem forças para continuar e prefere desistir, prefere deixar para depois. Enfim, uma palavra de ânimo para esses que nos ouvem e ainda vão nos ouvir. Antes das considerações finais, só chegou uma pergunta aqui, né, do Eduardo, perguntando se meus pais me acompanham nas Isso, palestras esses de teus viagem. pais. Sim, eles sempre me acompanham, são motoristas, secretários, tudo que eu preciso. São eles, estão me ajudando muito agora também com a questão do livro, do envio. No sul, né, quando passou a me conhecer, só minha mãe estava, porque meu pai estava no trabalho, não pôde, não conseguiu nenhuma dispensa. Isso. E aí a gente fica se revezando. Às vezes meu pai não pode, e aí minha mãe vai comigo, ela não pode, ele vai comigo. E quando os dois podem, vai a família completa. Mas graças a Deus, eu até digo que o ministério não é meu, o ministério é familiar, né? Porque envolve um esforço e um empenho de nós três, mas graças a Deus eu posso contar sempre com o apoio Que legal. deles. E nas Tá, considerações finais, só uma pergunta. Só uma pode pergunta. falar. Além do Chile, qual é outro país que você já teve a oportunidade de fazer palestras ou levar teu testemunho? Então, eu já, palestra mesmo, eu já estive na Bolívia palestrando, mas assim, oficialmente, Uhum. mas eu já conheço outros países também que acabei, talvez não em sentido de palestra, mas fiz alguns trabalhos também pessoais. Conheço a Colômbia, conheço o Peru, né? Conheço mais aqui na América Latina. Ano que vem, se Deus permitir, tô com uma viagem agendada para os Estados Unidos, né? Então,
Se Deus Amém. permitir, estarei lá. Inclusive, em maio desse ano que passou, eu estaria em Londres pessoalmente com essa equipe que eu vou fazer a live. Estava tudo certo, né? Por conta Uhum. da pandemia foi adiado, mas se Deus permitir, ano que vem também estarei indo em Londres. Então, Deus tem Que legal. levado a lugares altos aí. Mas então, o versículo, né, que eu queria deixar além do próprio Josué 9, que como eu falei, já é um versículo que conduz minha vida e que eu espero que conduza a vida de vocês também a partir de hoje. Esse ânimo mesmo, dizendo que o próprio Deus está nos mandando nos esforçar e termos ânimo, né? Mas lá em Romanos 12, 2, né, o versículo muito conhecido, quando diz, não vos conformeis com este mundo. A gente só foca nessa primeira parte, né? Que não devemos nos conformar. Mas o versículo continua e ele diz: mas transformai-vos. Essa palavrinha-chave muda tudo, porque Deus não está dizendo transformai-o. Deus não está dizendo para a gente transformar o mundo que a gente nos conforma. Mas ele está dizendo: se transforme. E ele diz que essa transformação só é possível através da renovação do nosso entendimento, dos nossos pensamentos. Então, se você quer ter uma vida nova, se você quer ter atitudes novas, se você quer ter ânimo novo, tudo começa. E é nessa hora que a Bíblia sempre reafirmando ali a psicologia e vice-versa, que a ciência e a fé não são opostas, né? Elas se complementam o tempo todo. Então, nessa hora a Bíblia comprova o que a psicologia diz, de que tudo começa na nossa mente, né? Tudo começa pelos nossos pensamentos. Tem um livro da Joyce Meyer, inclusive, que diz o campo de batalha da mente. Né? Então é isso. A nossa mente, às vezes a gente acha que o inimigo, pastor, ele quer a gente por inteiro. Ah, o inimigo quer minha família, o inimigo quer meu trabalho. Na verdade, o inimigo só quer o nosso pensamento. Porque a hora que o inimigo ele flecha a nossa mente com sementinhas dele, ele sabe que é batalha vencida para ele. E esses pensamentos começam com: ah, eu não vou conseguir, ah, eu não sou ninguém, ah, não tem jeito para minha família, ah, tá perdido mesmo. E a gente começa a acreditar nesses pensamentos. E a Bíblia diz que tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de luz, vem do Pai das luzes. E que é nisso que nós devemos pensar, né? O texto diz: nisso pensai. Ou seja, tudo que não é isso, tudo que não for isso, não vem de Deus. Né? Vem do inimigo das nossas almas, que quer sugar a nossa energia, que quer minguar os nossos pensamentos. Porque quem é que vai ter forças para lutar por alguma coisa acreditando que já vai dar errado? Ninguém. Ninguém começa uma maratona tendo a certeza que vai perder. Ninguém. Então, se na tua mente você já acredita que você não é ninguém, que você não vai conseguir, as tuas atitudes vão te direcionar para isso. Né? Então, Deus está dizendo para entregar os teus pensamentos para Deus. Né? Busque todos os dias. Todos os dias a gente precisa acordar e falar: Senhor, renova a minha mente. Renova o meu entendimento. Renova o meu coração no Senhor. Para que Ele nos ajude a mudar a nossa visão. Tirarmos os olhos dos problemas. Se eu fosse olhar para os meus problemas, para as minhas circunstâncias, eu estaria ainda hoje trancada no quarto, chorando e perguntando a Deus: por que comigo? Mas por que eu? Poderia ser qualquer um. Né? Mas eu entendi que Deus ele não precisa de mim e ainda assim Ele conta comigo. E essa é uma verdade que transforma as nossas vidas. Né? Então, renova o teu pensamento no Senhor. Não deixe que o inimigo te tire do foco através de palavras e pensamentos que não são verdades. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. E nós precisamos reafirmar a nossa identidade em Cristo. Saber quem Deus diz que eu sou. O que Deus diz que eu posso fazer. Porque se Ele disse, é porque eu posso. Né? Ele diz que eu sou mais do que vencedor, Ele diz que eu posso todas as coisas porque é Ele que me fortalece, Ele diz que Ele me chamou porque eu sou forte, Ele diz que a alegria dele é a minha força. A Bíblia é cheia de palavras de afirmação sobre nós. Né? Então nós precisamos colocar nossa mente no mudo, para o mundo, para o inimigo, para nós mesmos e ativar a voz que vem dos céus, sabem que a voz que vem de Deus. Amém. Que bom, amém. Eu quero fazer uma brincadeira contigo, para a gente te conhecer um pouco melhor. Eu vou fazer uma pergunta, uma frase, e você precisa me responder o que vem na cabeça, rápido. E se você quiser se estender um pouquinho, não tem problema, a gente tem até um pouco mais de tempo. Mas para conhecer um pouco melhor, é só uma brincadeira bem rapidinho. Tipo Pode ser? Pode ser. Isso, mais ou menos isso. Vamos lá. E eu vou começar pegando pesado já, tá?
Tá bom. Primeira Ai, meu pergunta é a Deus. seguinte, ó. Se você pudesse voltar alguns anos da tua vida, uns 10 anos da tua vida, o que que você gostaria de fazer mais? Mas eu gostaria Mais, que você acha que de. fez pouco? Eu gostaria de ter envolvido mais cedo nessa questão. Eu acho que as pessoas já acham que foi cedo, né? Adolescente com 14 anos, mas eu acho que talvez que eu só consegui entender isso depois, né? Não dá para contar todos os detalhes, mas depois da cirurgia que eu passei, né? Na coluna. Antes disso, eu não entendia meu propósito, não entendia meu ministério, não ia aos lugares, né? Eu deixava minha timidez, as minhas emoções falar mais alto. Então, eu acho que talvez, não sei se eu teria feito mais, mas eu acho que eu teria começado mais cedo, né? Ou com mais Mais cedo. intensidade, talvez. Essa parte do ministério Entendi. mesmo. O que que é inaceitável para a Soliana? Inaceitável para mim é injustiça. Injustiça, acho que não só social, mas de todas as formas. Às vezes a gente é muito injusto sem perceber. E a injustiça envolve tudo, envolve preconceito, né? Envolve falta de Sim. empatia, envolve falta de valores. Então eu acho que é injustiça para mim, é inaceitável. Uma pessoa admirável. Minha mãe, minha mãe, ela me Legal. ensinou, né? Tudo que eu sou, ela. As pessoas dizem que eu sou um exemplo, mas eu digo que começou deles, né? Que se eles não tivessem insistido, eu não estaria aqui hoje. Meus pais, na Certo. verdade. Uma amiga mais chegada que irmã. Mariana, o nome dela. Não sei se ela tá por aqui, mas a gente se conheceu na época da escola. A gente tinha 3 anos de idade e a gente é amiga até hoje. Então são mais de 20 anos de amizade. Ela me ajudou muito no projeto do livro, porque ela se formou em jornalismo, então ela me ajudou muito nessa área. Então é uma amiga para a vida toda. Legal. E ela é irmã em Cristo também. Mariana, Isso, que legal. Que bom que Deus coloca essas pessoas nas nossas vidas, né? sempre, graças a Eu vou Deus. perguntar para ti, eu vou perguntar para ti, claro que teve várias coisas, né? Mas pelo menos fala algo mais específico assim. Qual foi um período muito difícil na sua vida? O da cirurgia. Da cirurgia, porque eu passei 4 dias na UTI, entre a vida e a morte, e foi de novo um tempo em que eu fui desenganada pela medicina. Eu tenho 26 parafusos na minha coluna hoje. E na época eu tive reação, passei muito mal. E as pessoas médicos falaram que não sabiam mais o que fazer, que não tinha mais jeito. Só que quando eu ouvi o primeiro não, né? Eu era bebê, eu não tinha noção de nada. Né, eu tinha minutos de vida. Já na cirurgia eu já era uma adolescente, eu já ouvi, eu tinha consciência, né, do meu caso clínico. Então foi muito complicado. Eu vomitava de 5 em 5 minutos com a coluna aberta, parafusada. Então foi um momento difícil em todos os aspectos. Físico, por conta das dores, né, dos limites que eu estava me submetendo. Emocional, por achar que eu não ia ter forças para conseguir. Né, espiritual, por perguntar muito a Deus qual era o meu propósito. Foi dentro daquela UTI que Deus me revelou meu propósito ministerial. Né? Então, acho que foi o momento mais desafiador. Depois eu tive que me readaptar tudo de novo, escrever com o pé, comer, várias coisas que eu fazia antes mudaram completamente depois da reabilitação. Então eu acho que de maneira geral foi um marco muito difícil. Uhum. Soliana é Determinada. determinada. Legal. Pecado, Mentira? Jesus, Jesus, tudo. Minha vida. A razão de tudo. a razão de tudo. Em uma frase, um conselho. Tudo é possível ao que crê e ao que luta pelos seus sonhos. Então comece acreditando naquilo que você tem para você, que você deseja, e depois vai à luta, porque com essas duas coisas, fé e ação, nada fica impossível através do nosso Deus. Amém. Amém, amém. Soliana, que bom. Queres falar alguma coisa? Talvez que a gente tenha esquecido. Queres acrescentar alguma coisa? Não, Que só bom bater uma esse outra papo pergunta contigo. aqui que acaba passando na hora da nossa brincadeira. Perguntou se eu conhecia os artistas que pintam com bocas e pés, né? Conheço, Isso, sim, tenho isso. alguns amigos, eu tenho quadros deles aqui em casa, mas Deus não me deu esse dom. Pintura não faz parte da minha Não é vida. o teu fã.
Não, minha mãe briga que não dá pra ter tudo na vida, né? Pois é, a pintura ficou faltando. Tentei, tá? Não foi por falta de tentativa. Quando eu era criança, fiz aula de desenho. Chegava a pintar bem no início, mas não dei pra coisa. Mas eu conheço, eu admiro, é um trabalho belíssimo. Acho que é Que isso, mas legal. assim, em geral, agradecer a participação de todo mundo que está aqui com a gente, que Deus continue Uhum. abençoando, que o Espírito Santo complete o incompleto que existe em cada um, né, através das palavras que foram ministradas aqui. E eu continuo à disposição, às Uhum. vezes as pessoas têm alguma dúvida, né, alguma pergunta, fica meio sem jeito de perguntar assim diante de todo mundo, acaba não dando tempo. Mas eu estou à disposição, como eu falei aqui no Instagram, no e-mail, no YouTube. Manda uma mensagem que eu estou Isso. sempre buscando ler e responder todo mundo aí. E aproximar, né? Estou aqui para Uhum. ajudar no que for preciso. Tanto na área espiritual, como na área da psicologia, como compartilhar alguma outra experiência minha. Eu estou à disposição para poder abençoar aí de alguma forma. Que joia. Obrigado. Posso fazer uma oração, agradecer por esse momento? Claro? Vamos lá. Vamos lá. Senhor Deus, louvado seja teu santo nome, Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos aqui conversando com a Soliana, de conhecê-la, conhecer a sua história, Deus, seu testemunho, e saber, ó Deus, como tu és grande, ó Deus, como tu és um Deus de graça, de misericórdia, como tu és um Deus de, de forças, ó Deus, um Deus que nos fortalece todos os dias, que nos capacita, que nos dá esperança, que nos traz perseverança em todo momento pela tua palavra. Obrigado a Deus pelo exemplo que a Soliana é para todos nós, ó Deus, mas principalmente por tudo aquilo que o Senhor pode fazer pela vida de uma pessoa que se dedica ao Senhor, que é servo do Senhor, que é discípula do Senhor, Pai. Abençoe a vida dela, Senhor, abençoe seus projetos, tudo aquilo que está no coração dela, que cada vez mais, ó Deus, o Senhor consiga, ó Deus, através da sua instrumentalidade, ó Deus, demonstrar a tua glória, a tua grandeza, o teu poder através da vida dela. Pai, louvado seja o teu nome, abençoe, cuida dela, da sua família, Pai, nós agradecemos muito por esse tempo, em nome de Jesus. Deus Tá bom, abençoe. obrigado, querida. Obrigada. Todo coração, Deus abençoe você, Amém. tá? Obrigada.